Talvez uma das coisas que eu mais escuto na minha caminhada de fé é que, Mateus, a igreja é muito retrógrada, a igreja não muda, faz 2000 anos que ela é idêntica. Ela tem que se adaptar aos novos tempos, tem que se adaptar ao mundo. Não é à toa que a igreja tem perdido seguidores todos e todos os anos. Então, será que esse é o caminho? Será então que a igreja, de fato, deve se adaptar aos novos tempos? Oi, eu sou o Matheus e antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir já para você curtir aqui embaixo esse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e comentar aqui embaixo o que você achou do que eu falei hoje. Para começar a conversa, a gente precisa então pensar sobre o que é a igreja. Se a gente quer saber por que a igreja pode ou não pode se adaptar aos novos tempos, a gente precisa, antes de tudo, saber o que é a igreja. É muito importante dizer que a igreja ela é uma depositária da fé. O que significa isso? Significa dizer que a igreja não cria os seus ensinamentos, mas ela simplesmente recebe esses ensinamentos de algo que está fora dela. Então, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender que a função da igreja não é de criar ensinamentos e de descobrir verdades acerca de Deus, mas tão somente transmitir o que já foi ensinado a ela. Talvez a melhor forma de sintetizar a função da igreja nesse mundo seja a passagem que Jesus fala aos apóstolos: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Perceba que ele simplesmente ordena aos apóstolos que eles vão e preguem o evangelho a todas as nações. Não pede a eles que criem novas verdades e que descubram novos fatos acerca de Deus, mas tão somente e seja restrito a ação deles a pregar o evangelho, a transmitir aquilo que Deus revelou a eles. Qual é a pergunta fundamental sobre essa reflexão que eu fiz? Quem revelou aquilo que a igreja ensina? Porque se a igreja não cria e tão simplesmente recebe e transmite aquilo que recebe, quem foi quem deu esse ensinamento à igreja? E a resposta é Jesus Cristo. Jesus, ele não é somente o revelador das coisas que a igreja ensina, mas ele é o próprio objeto que a igreja ensina. Veja, Deus, quando se faz homem e vem pregar as coisas que pregou, ele não simplesmente revela coisas, mas ele se dá como aquilo que ele revela. Então, a igreja tem como revelador o próprio Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, isso é muito importante, porque o que a igreja ensina hoje não somente não foi criada pela igreja, esse ensinamento que nós conhecemos, mas também foi revelado pelo próprio Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que ensina para a igreja e também é ele que ordena a igreja a ir e pregar o evangelho a todas as nações. E a gente pode perceber que realmente a mentalidade da igreja desde sempre é essa, de que a igreja ela é simplesmente depositária da fé. São Paulo, quando vai escrever suas cartas, muito depois inclusive de Jesus ter subido já aos céus, ele fala: eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Então São Paulo mostra que essa mentalidade desde o início da igreja é de que ele não criou nada do que ele está ensinando, mas ele simplesmente está transmitindo o que ele recebeu. E com a igreja não é diferente. Portanto, duas coisas precisam ser tiradas desse ensinamento. A primeira é de que a igreja não cria nada da doutrina que ela ensina. E o segundo foi que a doutrina que a igreja ensina é revelada pelo próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eis um novo questionamento. A vontade de Deus, o ensinamento de Deus, pode mudar? Ou o ensinamento de Deus ele é definitivo e absoluto? E a resposta é que, por ele ser Deus, o seu ensinamento deve ser definitivo e absoluto.
Perceba que, sendo Deus, ele não pode mudar. Sendo Deus, a sua vontade e o seu ensinamento não pode mudar. E aqui no Otiora a gente tem um vídeo que fala justamente sobre isso. Se Deus pode mudar de ideia ou não. E lá a gente explica um pouquinho mais detalhadamente sobre o que a vontade de Deus ser imutável significa. Mas para esse vídeo, o importante é, Deus não muda de ideia. E por não mudar de ideia, a sua vontade, o seu ensinamento e a sua doutrina são também imutáveis e absolutos. Ou seja, quando nós dizemos que a igreja teve sua revelação feita por Jesus Cristo e Jesus é Deus e, portanto, a revelação que foi feita à igreja foi feita pelo próprio Deus e essa revelação é imutável, então a doutrina da igreja também deve ser imutável, porque a função da igreja é simplesmente de transmitir aquilo que Deus ensinou para ela. Ou seja, o que eu quero dizer em palavras claras é que a igreja não pode mudar e não deve mudar as coisas que foram ensinadas a elas, porque ela não tem autoridade para isso. A igreja não é maior do que Deus para mudar os seus ensinamentos. Deus é o absoluto. A igreja é depositária desse absoluto. Então ela transmite aquilo que Deus ensinou. Ela transmite aquilo que Deus revelou a ela. E ela não tem autoridade para mudar isso. Então, tudo aquilo que é definitivo, já conhecido como definitivo da história da igreja, tanto em termos de fé quanto em termos de moral, isso não muda, porque foi revelado pelo próprio Deus. Então as nossas disposições sobre os sacramentos, matrimônio, ordem, isso não muda. As nossas disposições sobre os dogmas de fé também não irão mudar. As nossas disposições sobre as morais, a maneira reta de agir do católico, segundo a vontade de Deus, também não mudam. Porque não é autoridade da igreja, a igreja não tem esse poder de mudar essas coisas, porque foram reveladas pelo próprio Deus. Quando nós pensamos nessa mentalidade, de que a igreja deve mudar, de que o mundo mudou, por que a igreja não muda, a igreja é atrasada, enfim. No final das contas, nós estamos pedindo da igreja para que ela faça uma coisa que ela simplesmente não pode, de que ela não tem autoridade para fazer. A igreja não cria nada do que foi ensinado por ela, só recebe. E, portanto, não tem autoridade de mudar aquilo que foi ensinado. A igreja não é absoluta, só Deus é absoluto. E, portanto, a igreja jamais teria autoridade de mudar algo que foi ensinado por Deus. Pelo contrário, como a gente falou, a função da igreja é precisamente transmitir, de pregar o evangelho revelado por Jesus Cristo. Beleza. Só que essa mentalidade, ainda que ela não corresponda de fato à verdade revelada por Deus, ela também traz alguns perigos práticos muito importantes. Porque quando a gente assume que a igreja deve mudar os seus ensinamentos, a gente inevitavelmente está dizendo uma das duas coisas. Ou que a pregação de Jesus Cristo estava errada, ou que a pregação de Jesus Cristo estava incompleta. E seja qual for um dos dois cenários, se a pregação estava errada, então ele não é Deus, porque Deus não erra. E se a pregação estava incompleta, ele não é Deus, porque Jesus revelou a nós que a sua aliança ela era eterna. Quando ele levanta o cálice, ele fala que esse sangue é o símbolo da nova e eterna aliança. Ou seja, Jesus revela que a sua pregação é para sempre. E, portanto, se a pregação de Cristo estava incompleta, então significa que alguma coisa nela ainda não era para sempre, ainda precisava ser atualizada. Só que isso não é verdade, porque Cristo é Deus, e se ele diz então que sua pregação é eterna, então isso é definitivo. E esse é um grande risco, porque ao dizer que a igreja deve mudar, a gente está dizendo que Cristo ou estava mentindo ou estava louco, porque Deus certamente ele não seria. Então, quando a gente fala realmente que a igreja deve mudar, a gente corre o risco de pedir à igreja que ela deixe de acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. E não só a igreja, mas nós mesmos, quando nós apontamos esse tipo de questionamento, deveríamos estar dispostos a dizer que Jesus não é Deus e que, portanto, toda a fé católica é irrelevante. E parece muito contraditório pedir uma coisa dessas. E talvez o mais importante perigo, e o mais perigoso também, seja
o fato de uma dimensão pessoal. Qual é a motivação por trás desse discurso? Qual é a motivação por trás das pessoas que pedem que a igreja mude? Será que de fato esse é o caminho que foi ensinado por Jesus? Porque muitas vezes, e eu entendo, às vezes é duro e difícil ouvir aquilo que Cristo pregou, e muitas vezes é mais fácil e muitas vezes é mais cômodo que a gente saia com esse discurso de que o mundo mudou e a igreja precisa mudar também. Mas no final das contas o que nós estamos dizendo é o seguinte, de que não sou eu que me devo adaptar à vontade de Deus, mas é Deus que deve adaptar a sua vontade aos meus prazeres e aos meus gostos. Isso é muito perigoso. Se adotamos esse discurso para a nossa vida, estamos dizendo que quem é capaz de determinar o certo e o errado não é Deus, mas os seres humanos, de que quem é capaz de conhecer e revelar a verdade não é Deus, mas os seres humanos. E no final das contas, estamos colocando a humanidade num patamar que ela simplesmente não ocupa. Porque, de fato, o lugar da verdade, o lugar das determinações universais, não está no coração e na mente humana, mas está tão somente na inteligência divina. Deus é quem é o definidor de todas as coisas. Essa explicação sobre se a igreja deve ou não mudar, e não deve nos fazer reconhecer a nossa pequenez e fazer brotar em nós a humildade, de saber reconhecer que não somos nós que devemos definir as coisas deste mundo, mas ao contrário, devemos reconhecer que este mundo deve se render aos desígnios de Jesus Cristo. Não é a igreja que deve se adaptar ao mundo, mas o mundo que deve se adaptar à igreja. Porque a igreja é depositária da fé, revelada por aquele que mais nos amou. E se ele revelou dessa forma, é porque ele tem certeza que é por meio desse conhecimento que nós alcançaremos a felicidade eterna.